Boa noite, boa noite. A saga do Facebook tá difícil hoje, hein, gente? Tá difícil entrar aqui hoje. Espero que agora vocês consigam me ouvir. Boa noite. Conseguem me ouvir? Dessa vez, espero que sim. Conseguem me ouvir, por favor? Sejam todos bem-vindos, vamos entrando. Espero que esteja tudo bem. Ótimo. Que bom, gente, que dificuldade, mas deu certo. Então vamos iniciar. Boa noite a todos. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Que a doce paz de Jesus possa envolver os nossos corações. Não sei por que eu não consigo ver os comentários de vocês. Só pelo computador. Mas vamos lá. Ótimo. Meus queridos, então que a doce paz de Jesus nos envolva. Vamos fazer as nossas preces, a nossa oração. Vamos. Senhor Jesus, amigo divino, pedimos, Senhor, o vosso amparo e proteção. Que a luz do vosso amor envolva todos os lares, ligados neste momento de tanta luz. Que a nossa união possa, Senhor, acender em nós, em nossos lares, em nossos familiares, as luzes da verdade, do amor, das bênçãos divinas que caem sobre todos nós nesse momento. Mestre amigo, rogamos o vosso amparo e fortalecimento a todos os que passam pelas dores e aflições, aos que se despedem dos laços físicos. E hoje, Senhor, dedicamos essa live ao nosso querido irmão de tantas horas, nosso querido Douglas. Receba as bênçãos do vosso amor. Obrigada, Jesus, por tantas bênçãos. Pedimos, Mestre, seja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos lá, meus queridos. Quem está aqui hoje? Vamos ver. Fabinho, Denise, Nice, Márcio, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Lu, a Juliana. Obrigada, gente. Que Jesus possa nos envolver. Nessa noite, nós vamos falar um pouquinho sobre um pai muito especial, que é Senhor Mojico. Nós que iríamos fazer essa reunião, né, na fraternidade, em que vamos comemorar os Dias dos Pais, mas por conta da pandemia nós estamos unidos pelos laços do Espírito e pelos laços da internet. Então sejam todos muito bem-vindos. Senhor Mojico foi e é um pai muito especial, muito especial. Então,
Nada melhor do que ele para que nós possamos refletir um pouquinho sobre essa missão divina da paternidade na Terra. Bom, Sacramento é uma terra muito especial, né? Quem já esteve em Sacramento sabe disso. E como foi fundada essa terra com uma missão muito especial, esse Triângulo Mineiro com uma missão muito especial. E o capitão Manuel Ferreira de Araújo, que vem de Portugal e se casa com Dona Ana Rosa de Araújo, brasileira, ele português. E esse casal tem 9 filhos. E desses 9 filhos, nós destacamos 2. O cônego Ernesto Casimiro de Araújo Brunswick, que recebeu esse homem religioso, né, católico, cônego, que recebeu de Dom João VI a incumbência de ser donatário e fazer as divisões das terras, das sesmarias de Sacramento, Santa Maria. E este Ernesto Casimiro de Araújo foi tio, né, deste que nós vamos falar hoje. Um outro filho, né, de Manuel e a Dona Ana foi Clemente José de Araújo com Honória de Araújo. E tiveram 6 filhos. 6 filhos na época. E um deles foi Hermógenes Casimiro de Araújo, pai do senhor Mojico, pai de Hermógenes Ernesto de Araújo. O nosso conhecido Mojico, o nome é grande, né? Hermógenes. Hermógenes que deu o apelido de Mojico, carinhosamente de Mojico. Então o senhor Mojico, pai de Eurípides, nasceu nas terras sacramentanas com um planejamento divino lindo, belíssimo, maravilhoso. Ele nasceu em 3 de agosto. 3 de agosto, de meados ali de 1856, espero estar correta. E é por isso que nós decidimos fazer hoje essa reflexão sobre o seu Mojico, né? Refletirmos um pouquinho sobre o seu Mojico, o pai de Eurípides, que na segunda-feira comemoramos o seu nascimento em terra, da sua última reencarnação na terra. O casamento do seu Mojico com Dona Meca foi um casamento muito diferente, peculiar, né? Grande parte de vocês já conhece a história. Aos 18 anos de idade, o seu Mojico, né? Ele vai até a casa da Dona Meca, juntamente com o seu pai, o Hermógenes pai, para pedir a mão da pequenina Jerônima Pereira de Almeida, por isso o nome, o apelido, né, de Meca, pequenininha. Então a Dona Meca tinha só 14 anos naquela época. Já era a idade de assumir compromissos, né? Naquela época era assim. E ela não conheceu o seu noivo. Quando ele foi até o seu lar, ela não pôde conhecê-lo. Ela olhou pelo buraco da fechadura e avistou ali o amigo que acompanhava o senhor Mojico, mas ela não viu Mojico. Ela só conheceu Mojico, e claro que fisicamente, né? Só conheceu no altar, no dia do casamento. No dia do casamento, a pequenina Meca, de 14 anos de idade, tremia como uma vara verde. Mas quando ela viu Mojico, o seu coração se aqueceu. Era o reencontro de 2 almas, de 2 espíritos, com uma programação reencarnatória tão importante. Com uma programação reencarnatória de amor, de renúncia, de lutas, de desafios. Uma reencarnação de servir ao Cristo com toda a sua grande família. E foi, né? E é uma grande família. Eles tiveram 15 filhos. 15 filhos. Então imagina você planejar ter 15 filhos numa reencarnação. É um programa de amor, né? De muita renúncia, de muito devotamento, de muita entrega. Uma vida dedicada ao próximo. E essa família toda serviu a Jesus. Toda. Dos 15 filhos, vamos falar do nome de todos? Maria, Eulógio, o terceiro foi Eurípides. Venefrida, Watercides, Arísia,
Odulfo, Eurídice, a conhecida Sinhazinha, Eulice, Edalides, Edirite, Heródoto, Elite, o Milton, o poeta, e Waterville ou Waterville. São 15 filhos do Senhor Mojico e Dona Meca. Foi um casamento de muitas lutas, de muitas provas, de muitas dificuldades, de muita renúncia, mas de muita superação. Esse casal é para nós um exemplo de vida, dos laços duradouros do espírito, do cumprimento dos seus deveres, da moral. Uma família a serviço do Cristo Jesus. E foi este o pai, a mãe, planejados por Eurípides, para que ele pudesse cumprir na terra a sua programação tão luminosa de professor e de mestre, amparando a tantos corações. Ele escolheu aquele casal querido, que possuíam vinculações vibratórias muito grandes ao seu coração. Escolheu a mãezinha, escolheu o pai Mojico. E esse pai foi para ele o primeiro mestre, aquele mestre que amparou, que sustentou, que ensinou, que deu os exemplos para que ele pudesse crescer. Foi esse o pai escolhido por Eurípides, o sustentáculo. Seu Mojico é um exemplo para nós de fé, de fortaleza moral, de honestidade, de renúncia. Assim que ele se casa, muito jovem, com 18 anos, Dona Meca, logo após o nascimento de Maria, a primeira filha, ela inicia aquele processo de crise de desmaio. Ela tinha desmaios a qualquer impressão mais forte, dificuldades emocionais, qualquer susto. Isso acompanhou durante muitos e muitos anos, essas crises de desmaio. E o jovem, senhor Mojico, Hermógenes, usou de todos os parcos, os pouquíssimos recursos para poder tentar a cura da esposa. Mas era em vão. Todo o dinheiro suado que ele conquistava no dia a dia, no seu trabalho, em busca de um tratamento médico para Dona Meca, não resultava, não dava o resultado desejado. E assim eles passaram muitas dificuldades financeiras, muita miséria física, de não ter o que comer, de não ter o que dar aos filhos, e eram muitos filhos. Então imagine nessa época as dificuldades. Poderia seu Mojico devolver a esposa? Poderia, naquela época era tão comum, Mas aquele coração nobre, aquele amor que ele tinha pela terna Meca, esses espíritos que estão juntos há tantas reencarnações, há tantas, como um casal tão especial e que continuam unidos, amparando a tantos. Agora os seus filhos são tanto mais do que 15, Muito mais. Então ele buscou a cura para poder amparar a sua esposa, mas ela só conseguiu essa cura quando Eurípides se converteu ao espiritismo e auxiliou a mãe. E aí Meca se viu livre das crises de desmaio, que era o fruto da sua mediunidade, das dificuldades vibratórias que um espírito acabava provocando, e ela passava muito mal. Ela só tinha descanso quando estava gestando, quando estava grávida, somente. Esse homem, honesto, esse homem de fé, de muita coragem, foi o primeiro mestre ali de Eurípides. Como nós temos aquela música da Alzira do Moacir, que fala da casa de Eurípides, nos pais os primeiros mestres do amor, foi para Eurípides Mojico, o primeiro mestre de amor para Eurípides. Ele era, no começo, ele trabalhava no armazém, na venda de secos e molhados, e possuía muitas dificuldades financeiras, passavam extrema necessidade. Eurípides foi o terceiro filho dos 15, e muitas vezes Eurípides não tinha o que comer. Então ele andava com uma camisolinha e colocava no bolso da camisolinha um corinho de porco, onde ele mastigava, chupava para tentar tirar o gostinho quando dava fome. Criancinha. Muitas vezes Dona Meca cozinhava folha de ora pronobis para dar para as crianças porque não tinha nada em casa para dar.
Mas a fé, a perseverança nunca esmoreceu, nunca se rebelaram, nunca houve revolta. Era uma família extremamente católica, devotada, de uma cultura católica, né? Vejamos a genealogia do Seu Mojico. Padres na família, naquela época, a família aspirava, tinha o desejo de ter algum padre na família, de tão católicos que eles eram. Era tão importante para eles aquela comunhão com Deus pelo catolicismo, pelos rituais católicos, e todos seguiam a religião católica. Então, imagine a dificuldade que foi, né, para Eurípides se tornar espírita na época. O Seu Mojico, ele, depois de um tempo, ele conseguiu montar o próprio negócio, empreender, e foi um grande empreendedor. E conseguiu o equilíbrio financeiro para que pudesse auxiliar as obras do filho que viria, né? Então ele conseguiu, com o seu armazém, como se fosse um mercadinho, uma mercearia, onde ele vendia, e ele era tão justo no preço que a safra de feijão ele colocava preço fixo. Se modificasse o valor depois pela nova safra, ele mantinha o preço. Ele não aumentava o preço. E se ele dava desconto para alguém, era justo que todos os outros recebessem o mesmo desconto. Então o preço era reduzido para todos. Para todos. É de uma moral, né? De uma honestidade para com o próximo, de valores morais muito firmes em si, conquistas de valores morais espirituais também. Quando Eurípides se torna espírita, Eurípides também era um católico fervoroso, daqueles que depois da missa andava de costas para não dar as costas ao altar, anotava todo o sermão do padre, pesquisava, tinha uma Bíblia, nenhum leigo tinha Bíblia, e Eurípides tinha uma Bíblia, porque Eurípides tinha, né, era de uma sabedoria, de uma inteligência. Os padres confiavam ali no saber de Eurípides, e o padre doou para Eurípides a Bíblia. Então Eurípides estudava aquele sermão com muito devotamento. Para a família, Eurípides tinha tudo para se tornar um padre, né? Mas a sua programação era outra. A sua programação estava na doutrina espírita, com Jesus. Então Eurípides, depois da visita a Santa Maria, quando ele recebe de João Evangelista a mensagem, né, das bem-aventuranças, e ele consegue compreender as bem-aventuranças pela a lei da doutrina espírita, e ele se torna espírita, e tudo modifica em sua vida. A família tem um choque, né? Um choque, porque aquela doutrina que todos entendiam por doutrina demoníaca, ninguém compreendia, não sabiam que era o cristianismo redivivo. Então aquele choque toma conta de todos, do pai, da mãe, dos irmãos, da sociedade, dos pais, dos alunos, de todos. E Eurípides se vê só, mas firme na luta, né? Firme na sua fé, firme no seu programa reencarnatório, e continua. Então chega um momento muito especial que o Seu Mojico conversa preocupado com a dona Meca e pede para ela: mulher, vá até Eurípides. Nessa época Eurípides já morava na escola. Vá até Eurípides e diga a ele parar com essas coisas de espiritismo, porque eu não quero filho doido em casa. E dona Meca chega para conversar com Eurípides, e conversa, e conversa, e conversa, e conversa muito. 2 horas de conversa. E Meca se torna espírita e volta para o lar e diz: Mojico, conversei com Eurípides e agora eu também sou espírita. E tem mais, ele pede para você estudar o espiritismo, e aí, compreendendo, conhecendo, vá conversar com ele. Então, o que acontece, né? Seu Mojico vai ler o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e se torna espírita. Estava na programação, né? E se torna espírita. E é um sustentáculo para Eurípides. Toda essa pleiade de espíritos, né? Esses espíritos irmanados na mesma programação de servir ao Cristo, de trazer para o Brasil
as bases de uma doutrina nova, que era o cristianismo redivivo, de preparar ali o Triângulo Mineiro para a chegada de um grande espírito que também teria o seu trabalho luminoso, que é Chico Xavier. São muitos corações, nós estamos todos entrelaçados. Nós vivemos todos numa interdependência fluídica, vibratória. Não existe distância. Quando um de nossos irmãos sofre, pode ser lá do outro lado do mundo, reverbera em nós aqui. Nós estamos todos conectados. Nós fizemos esse grande planejamento reencarnatório de estarmos aqui no Brasil. Eu sei que tem amigos de Portugal aí, né? Aqui no Brasil, em Portugal. Mas nós fizemos esse planejamento reencarnatório de estarmos aqui no Brasil para trabalharmos para o Cristo Jesus. Para que a nossa vida fosse um hino de fé, de esperança, para que nós pudéssemos auxiliar na transformação desse mundo em um mundo melhor, em um mundo mais justo, mais solidário, mais fraterno, onde pudéssemos aqui fazer cumprir a vontade do Pai, não a nossa vontade. Então, nesse planejamento maravilhoso, nessa família imensa, muitos outros foram chegando, muitos outros foram chegando, muitos. Quantos corações foram chegando ao lar de Dona Meca, seu Mogi, às mãos de Eurípides? Quantos? E Eurípides, então, quando começa o seu trabalho, né, ele amparava, né, os doentes, os aflitos. Naquela época não haviam médicos, a cidade não possuía hospitais como hoje, né? Hoje nós temos dor, nós temos médicos, nós temos enfermeiros, nós temos acesso à medicação. Naquela época não havia essa facilidade. Os doentes morriam das doenças mais simples e a dor era imensa, era intensa. E Eurípides se colocou desde novo, desde menino, ali em torno de 15 anos, já trabalhar com remédios homeopáticos para diminuir a dor dos seus irmãos em humanidade. Visitava as periferias, amparava todos aqueles que precisavam de ajuda. Então, quando ele se torna espírita, essa farmácia vira uma grande farmácia. Vira uma farmácia de enormes proporções. Em torno de 1000 receituários por dia eram trabalhados, juntamente com suas irmãs, juntamente muitas vezes com seus alunos, muitas pessoas. E nesse trabalho, Eurípides precisava comprar matéria-prima, ele precisava da matéria, da medicação que vinha do Rio de Janeiro, vinha de São Paulo, e fora seu mojico para ele, aquele sustentáculo para iniciar o trabalho. E depois outros amigos foram chegando porque a obra foi ficando muito grandiosa. Era necessário amparar muitos necessitados, muitos necessitados. E depois vieram outros, né? Frederico Peiró e tantos outros irmãos. E seu mojico era aquele pai generoso, e Dona Meca, junto com as filhas, preparava o alimento, porque Sacramento tinha em torno de 2.500 pessoas, habitantes, e recebiam mais que o dobro de pessoas em busca de socorro espiritual, de socorro médico, né? Do socorro, do amparo de Eurípides. E muitos chegavam ali sem condições nenhuma, sem um alimento, sem provisão, sem nada. E Dona Meca preparava alimento para tantos, para que não passassem fome. Então Eurípides cuidava do espírito e Dona Meca e seu mojico ali amparando, para que não faltasse o pão a ninguém. Então Eurípides teve esses pais como sustentáculo da sua missão na Terra. É lindo, né? Essa doação, essa entrega do pai mojico para Eurípides. Eurípides tinha uma relação muito bonita com com todos, né? Com os seus parentes, com os seus irmãos, com Dona Meca, de muito amor. Ele renuncia ao sonho de ser médico, de ir para o Rio de Janeiro estudar medicina, quando percebe que a mãe acaba tendo muito mais crises de desmaio por conta dessa possível separação. Ele renuncia a si mesmo em amor ao próximo. Eurípides não dormia para acolher a dor do outro, porque quando ele deitava de madrugada para repousar, a janela do quarto batia, eram os enfermos, aqueles em busca de remédio, desesperados, os aflitos,
E Eurípides acolhia a todos com um sorriso no rosto, mesmo muito cansado, sempre sorrindo, sempre feliz, sempre doando de si com alegria, com amor, em servir juntamente com o Cristo Jesus. Esse espírito que é tão próximo ao Cristo, tão próximo a Jesus, que esteve com Jesus várias vezes, né, na última reencarnação, que programou com Jesus trazer para nós essa metodologia linda que se chama evangelização de espíritos, que é um presente maior para nós, para que possamos bem aproveitar a reencarnação com lucidez espiritual, nos ensinando como fazer, como proceder diante da bênção do Evangelho. Esse espírito devotado teve os seus pais também extremamente devotados, extremamente. E tem um bilhete de Eurípides no aniversário do Senhor Mojico, em 3 de agosto de 1813, em que 1913, perdão, em que Eurípides dá um presente para o pai Mojico e escreve um bilhetinho. E no livro de Corina, a nossa querida Corina, o livro Eurípides, o Homem e a Missão, nós temos uma mensagem de Milton, o irmão poeta de Eurípides. Ele diz assim: Eurípides foi filho muito querido de seus pais, dócil, obediente, afável. Honrou pai e mãe, fez mais do que isso. Se os pais lhe deram a vida, ele lhes ensinou a fazer uso dela, resolvendo de modo prático e positivo o problema da felicidade no lar. Rodeado de 3 irmãos, era para eles um misto de ternura e severidade. Resolvia-lhes as dificuldades da vida, atacando-lhes o mal nas raízes profundas, fazendo obra preventiva. Sensibilidade altamente aprimorada ligava-se aos progenitores também por profundos elos de gratidão. E aqui tem a mensagem linda, tem até a letra, né? Quem tem o livro Eurípides, o Homem e a Missão sabe, tem até a letra, a cartinha original. Não sei se vocês vão conseguir ver o original, né? Do bilhete que ele dá para o pai. Vou ler para vocês. A meu querido pai, 1000 felicidades através de sua existência, com o pedido a Deus de o inspirar e amparar em todas as fases de sua vida. Comemorando seu aniversário, nada acho digno de traduzir-lhe meu afeto e profundo amor. Ofereço-lhe, contudo, esse pálido mimo à falta de menor. Aos dignos espíritos do Senhor, suplico amparo e luzes para meu excelente e melhor amigo, do filho que o venera, Eurípides Barçanufo. Lindo, né? Eurípides fora aquele farol a iluminar, a sinalizar o caminho do Cristo Jesus. E ele contou com esses pais queridos, ele contou com o seu pai querido, o Senhor Mojico. Nós temos uma mensagem. O Senhor Mojico desencarnou muito cedo, né? E Dona Meca viveu até os 92 anos de idade, o Senhor Mojico foi bem antes. E ele manda uma mensagem para a avó Meca, em que dizia que a aguardava. Essa mensagem é tão bonita, mas eu vou ler só uma partezinha para vocês. Mulher, os teus ouvidos não podem ouvir. Teus sentidos físicos avaliar o que está avaliado na prática em que me encontro e onde aguardo ansiosamente a tua chegada. Lindo! Quando nós cumprimos os nossos deveres na Terra, e essa família toda cumpriu, todos cumpriram o seu planejamento encarnatório. Os irmãos de Eurípides, os pais de Eurípides, os sobrinhos de Eurípides, a Sinhazinha com as filhas, Igorina, Mizinha, Ionete e todos os filhos dando continuidade ao trabalho. Né? Nós temos hoje a continuidade no trabalho lá na chácara do Recanto da Prece. Nós temos a continuidade do trabalho das mãos de Corina para as mãos de Alzira, que
também é da família de Eurípides. Nós temos a continuidade dos trabalhos hoje em tantos corações que se multiplicaram, né? A família de Eurípides é grandiosa, é muito grande. Não somente os laços físicos, né? Porque nós sabemos que os laços físicos são frágeis, mas os laços espirituais são eternos. Quando cumprimos os nossos planejamentos encarnatórios, nos libertamos da carne. Estar aqui, Kardec nos fez uma analogia que é como estarmos como o passarinho que está preso na gaiola e que às vezes se esforça por escapar da gaiola, mas não consegue. Estar na Terra é a abençoada oportunidade reencarnatória para nossa evolução e nosso progresso, mas é para nós também uma certa prisão, porque o corpo físico limita a liberdade espiritual. E quando cumprimos os nossos deveres, a nossa missão na Terra, retornamos e a gaiola se abre e retornamos livres para o mundo espiritual. A vida é mais plena do que estar na matéria. E Mojico traz aqui para Meca dizendo, olha, você não sabe a beleza que te aguarda. E eu estou aqui ansioso por tua chegada. E ela esperou um bom tempo, né? Esperou e esperou. Dona Meca traz uma mensagem belíssima quando ela desencarna. E ela traz uma mensagem em 1956 pela médium Corina Novellino, a nossa amada Corina. E essa mensagem ela é tão atual, 1956. E ela diz, né? A mensagem é bem grande, mas eu só vou ler para vocês uma parte pequena que eu achei interessante. Tudo sofre a pressão da tempestade que se agiganta. Olha que atual. O fantasma da pressa vive rondando a casa dos povos. E vergastados pelo furacão renovador, padecem os homens de mil modos. Os golpes da aflição que zurzem todas as almas. Todos os dias, as forças do progresso, como sejam a imprensa, o rádio, espalham comentários terríveis e dolorosos sobre a marcha da miséria e do crime. 1956. Tão atual. Muitos sucumbem sem esperança e muitos se entregam ao desalento, na suposição de que a paz e retidão desertaram da terra. Entretanto, amparados por nossa fé, sabemos que é possível sustentar o mundo do Cristo no mundo atormentado dos homens. Lindo, né? É possível sustentar o mundo do Cristo, é possível ser cristão, discípulo do Cristo, servidor de Jesus, viver como espírito na terra, nesse mundo atormentado e enfermo dos homens. Claro que é possível. A nossa fé é o nosso sustentáculo, a nossa fé raciocinada nos sustenta e nos mostra o caminho para que nós possamos seguir adiante, avante em nosso planejamento, brilhar essa luz, sermos sim diferentes, não querermos nos igualarmos ao mundo, aos homens do mundo, aqueles que estão presos à matéria física, que é só o corpo físico e que ao pó volta, porque nós não somos o físico. É tudo uma grande ilusão. Nós somos espíritos que bem aproveitamos os corpos físicos para que possamos progredir, crescer, evoluir, mas somos muito mais do que isso, né? Do que matéria, muito mais. Então aqui em 1956, Dona Meca fala dessa tempestade que se agigantava, da pressa, dos noticiários terríveis da mídia, que parece que ela está falando conosco hoje, né, gente? Parece. Mas era 1956. E ela traz para nós, ela ouviu, né, a filha Sinhazinha, ela estava com a filha, que fazia o Evangelho das 9 horas, e ela fala sobre o Evangelho. Nesta manhã doce e bela, o sol no céu como que acena ao futuro. O Evangelho nos reúne em sua bênção, e olvidando as trevas de ontem, conseguimos sob um só teto realizar o milagre do amor que o Mestre nos legou, irmanando-nos fielmente uns aos outros. Aqui, ao clarão da verdade, nos talentos do Espiritismo, constituímos felizes uma família só, unida e valorosa, capaz de servir aos nossos companheiros em luta, fora das portas de nossa fé, simples e pura, de vez que em nossa doutrina temos a bandeira viva e ativa da regeneração.
formada de almas e corações que desejam apagar em si próprios o velho incêndio do egoísmo e da vaidade para se confiarem triunfantes com o Mestre da cruz, ao amor e à humildade, as bases imprescindíveis da redenção. Filhos de minha alma, não consideramos, pois, aqui em nosso afeto apenas aquelas flores que nos desabrocharam na carne. Enlaçamo-vos a todos, esperando que o porvir nos encontre melhores que hoje, mais integrados no trabalho do bem e mais fortalecidos com Jesus em nós mesmos. Lindo, né? Lindo. Não falo apenas por mim, retrato, embora imperfeitamente, a palavra do nosso Eurípides e de todos os nossos companheiros e benfeitores, nossos que desde o santuário humilde de Santa Maria nos impelem à verdadeira luz. E só existe um recurso capaz de conduzir-nos ao triunfo almejado. Olha só o que traz Dona Meca, gente. Só existe um recurso capaz de conduzir-nos ao triunfo almejado. É o serviço do amor, que o Evangelho nos oferece, divino serviço desinteressado a todos aqueles que nos partilham a caminhada. Serviço da esperança aos que perderam a fé santificante, do carinho fraterno aos que se tresmalharam no ódio, do bem infinito aos que foram provisoriamente segregados nas furnas do mal, da luz aos que jazem nas sombras, do teto aos que vagueiam sem lar. Lindo. E ela continua, mas eu paro por aqui. Eu vou disponibilizar para vocês as fotos dessa mensagem, tá? Vou deixar no post aqui do Facebook. Aqui Dona Meca, com a sua sabedoria, em espírito diz para todos nós que agora somos todos filhos da alma, todos filhos da espirituais de Dona Meca, que só existe uma forma de sermos felizes, é o serviço desinteressado ao bem maior, no amparo, na vivência do Evangelho de Jesus, no serviço desinteressado ao próximo, seja ele quem for. O mundo está sedento de amor, não está? O mundo está sedento de mãos que doam, corações que doam, de mentes que se elevam em preces e que doem luz e que doem harmonias, porque o que nós recebemos diariamente não são harmonias, né? Então nós precisamos doar o nosso bem, doar de nós. Todos nós temos algo de bom a doar. Ninguém é tão pobre que não tem algo de si para doar, porque Deus não erra. E nós temos em nós potencialidades divinas que precisam ser colocadas a serviço do bem. Isso nos traz a cura, isso nos traz harmonia, isso nos traz bem-estar. Doar algo de nós. Podem ser os recursos financeiros, materiais, podem ser os recursos da prece, de um sorriso, de um livro, de um amparo, da fé raciocinada que nós já possuímos, das belezas que nós possamos doar. Todos nós temos algo para dar. Todos nós. Nós precisamos fazer esse movimento de doar algo de nós. Esse movimento de sair de nós. Se cada um de nós, onde estivermos, doarmos o bem que há em nós, esse mundo se transforma rapidamente. Então, que nós possamos também cumprir, né, em nós nossos planejamentos reencarnatórios, a nossa programação reencarnatória, doar de nós o bem que pudermos, onde estivermos. Onde estivermos. Tem uma página de Emmanuel que se chama José da Galileia, em que ele fala sobre José e o silêncio divino de José. E eu peço licença para ler para vocês, só mesmo um trechinho. Ele diz assim, Emmanuel: José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. Já pensaste no cristianismo sem ele? Quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordemos que houve tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a um homem.
Entretanto, embora honrado pela solicitação de um anjo, nunca se vangloriou de dádiva tão alta. Não obstante contemplar a sedução que Jesus exercia sobre os doutores, nunca abandonou a sua carpintaria. O mundo não tem outras notícias de suas atividades, senão aquelas de atender às ordenações humanas, cumprindo um édito de César, e as que nolo mostram no templo e no lar, entre a adoração e o trabalho. Sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo quanto podia dar. A ele deve o cristianismo a porta da primeira hora, mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Eu queria muito trazer essas reflexões sobre o Senhor Mojico, há muito nunca me senti pronta. Seu Mojico é para mim um pai, desde muito cedo. Seu Mojico é a figura que para mim se aproxima muito de José. Quando nós fomos convidar os amigos para essa reunião de hoje, muitos falaram: nossa, que legal, eu nunca ouvi falar sobre o Seu Mojico, né? Porque o Seu Mojico é esse espírito que passou no profundo silêncio divino, no cumprimento aos seus deveres, no cumprimento à sua missão paternal, que foi linda, né? A sua missão de doação ao próximo, de doação aos semelhantes. Ele passou doando de si, com fé, força, coragem, e continua até hoje. O seu trabalho é grandioso junto a Eurípides, junto com Dona Meca, junto com seus filhos, porque o trabalho de Eurípides é muito grande. Trabalhar a evangelização do Brasil, para que nós possamos nos evangelizar, para que nós possamos cumprir o planejamento divino de transformar essa pátria na pátria do Evangelho. Então, é emocionante falar de Seu Mojico, é gratificante para mim, e eu agradeço profundamente a esse espírito por sua coragem, por seu devotamento, por sua entrega, por sua renúncia, e por continuar nos auxiliando a todos. E Jesus conta conosco para que nós também possamos cumprir a nossa parte, para que possamos bem aproveitar a nossa reencarnação, para que possamos nos unir as nossas mãos e transformar a nós mesmos e sublimar os nossos sentimentos, e enquanto sublimamos a nós, doarmos de nós aos nossos irmãos de caminhada, melhorando e transformando esse mundo que nós nos encontramos. É uma gratidão muito grande a todos. Obrigada a todos vocês que estão aqui, que eu estou vendo, querida Sandra, querido Moacir, que bom que vocês estão aqui. Obrigada, viu? Heloísa está aí, né, Heloísa? Heloísa, que é sobrinha de Eurípides. Eu queria fazer um agradecimento muito especial a Marzinha. Marzinha, lá de Santa Maria, Sacramento, Sumaia, Ciomara, conversei com elas hoje e Dona Marzinha disse que estaria conosco, e de ontem para hoje eu pensei muito no seu Armilon, porque o Armilon é para nós um grande amigo, né? Foi e é um grande amigo. E eu pensei como eu queria ter todos aqueles recursos, né, que o seu Armilon tem. Ele era uma biblioteca viva, né, gente? Seu Armilon tinha tudo na memória, ele sabia todos os dados, ele conhecia tudo, e a gente ficava encantado de ouvi-lo. E eu conversei com esse amigo e disse: eu não tenho tudo isso que você tem, mas com o amor que eu tenho no coração eu vou. Então, obrigada a todos. Nós vamos fazer a nossa prece, pedindo a Jesus que possa nos abençoar e nos amparar, envolver os nossos lares. Se vocês quiserem colocar água para fluidificar, seria legal colocar. E nós vamos dedicar a nossa prece a todos aqueles que necessitam, a todos que deixaram seus nomes para as preces. Foram muitos nomes hoje para as orações, mas vamos dedicar especialmente ao querido companheiro Douglas, que ele retorne com muito amor,
né? Que ele seja recebido com todo o amor do mundo, porque esse cumpriu o seu dever, né? Foi além do seu dever. Esse coração amoroso e amigo, que retorna hoje ao mundo espiritual. Eu conversei com ele minutos antes dele ser entubado, né? Lutando contra o Covid, esse médico querido que foi à luta, mesmo sendo do grupo de risco, que foi à luta e amparar os irmãos em necessidades, as pessoas que adoeciam e que lutou na linha de frente e que amparou e que deixa em nós assim muita saudade, mas também muita gratidão de termos a belíssima oportunidade de termos convivido com ele, de termos aprendido com ele, de termos sido tanto socorridos, quanto de nós foi socorrido por ele, e a certeza de que ele será muito, muito bem recebido, com muito amor, e que continuará, né, a sua missão, continuará a sua missão. Vamos então elevar os pensamentos a Jesus? Senhor Jesus, Maria, nossa Mãe Santíssima, pedimos envolva todos nós, todos os nossos lares, todos os nossos familiares, na luz do vosso amor. Que caia sobre nós as vibrações amorosas do bem, das belezas divinas, da paz, nos fortalecendo profundamente nossas vibrações, nossos pensamentos, nossos sentimentos, a nossa vontade de servir, de nos transformar, de nos elevarmos a cada dia. Divino Jesus, nos oriente a jornada e nos fortaleça, Mestre. Que todos os lares reunidos recebam, Senhor, as bênçãos do vosso amor, derramando sobre as águas os fluidos necessários que cada um de nossos irmãos necessita. Ampare os lares em dor e sofrimento, os enfermos que se encontram nos hospitais. Pedimos por todos aqueles da saúde que lutam guerreiramente na linha de frente nesse momento de pandemia. E pedimos que essas vibrações amorosas sejam direcionadas ao nosso irmão Douglas, que ele receba todo o nosso amor e a nossa gratidão. Pedimos por seus familiares, Patrícia, pelo Rafa, que eles possam receber o fortalecimento. E agradecemos a esse irmão querido por tanto que recebemos. Que as bênçãos divinas retribua tanto que nós aqui recebemos. Rogamos também, Senhor, por todos os irmãos que deixaram seus nomes para as preces no dia de hoje, que eles possam receber o bálsamo e o fortalecimento. Rogamos a nossa querida Leoni que se fortaleça, que possa receber as bênçãos do Amparo, Heloísa e todos aqueles que necessitam. Rogamos ao Lucas, nosso querido Lucas, possa se fortalecer e que seu tratamento seja de bênçãos, repleto de harmonias. Obrigada, Divino Jesus, por ser a nossa luz, a nossa bússola, o nosso sol, o nosso alimento, o nosso guia. Que nós possamos, Senhor Jesus, seguirmos a luz da verdade e compreender o quão poderoso é o sol da verdade em nossas vidas, para que não venhamos cair, Senhor, na desnutrição daqueles que não se alimentam de vós, mas que possamos nós, Senhor, fortalecidos em vós, cumprir os nossos planejamentos reencarnatórios, acender a luz do nosso amor e da nossa gratidão e seguirmos avante, confiantes de que esse barco está sob as vossas mãos, magnânimas, excelsas, e que nós possamos modificar em nós as nossas estruturas enfermas e galgar os degraus de evolução e progresso ao qual todos nós somos destinados. Que possamos adentrar o banquete divino do amor, o concerto das melodias divinas, doando de nós, Senhor, pois o Senhor nos convida
ao banquete da vida e muitas vezes preferimos a inanição, a secura espiritual, a fome do espírito por nossas dificuldades, mas que possamos rompê-las, Senhor, e seguir a vós, e servir a vós, e doar de nós, e vencer a rotina que escraviza, para que possamos ser muito mais do que a matéria nos impõe, mas possamos viver e brilhar como espíritos espíritas imortais que somos. Seja conosco, divino Jesus, e que as luzes desta oração ilumine o nosso planeta, Jesus. Que assim seja. Meus queridos, obrigada a todos. Obrigada a todos, gratidão profunda a cada um de vocês, obrigada pela comunhão linda que nós fizemos hoje, as bênçãos, da tecnologia que nos permite estarmos unidos, apesar da distância física, porque é só o físico. Nós vivemos vibratoriamente, os nossos pensamentos criam a vida e nós estamos onde pensamos. Gratidão a todos. Que Jesus possa abençoar cada um de vocês. Obrigada por tudo. Obrigada de todo o meu coração. E que nós possamos estar unidos na próxima semana. Nós vamos trazer algumas reflexões sobre a querida Corina. Dia 12 de agosto comemoramos a data de nascimento de Corina. Então esse mês de agosto estará repleto de amor. Obrigada a todos. Paz em Jesus. Que Jesus abençoe seus lares. Um grande abraço, meus amigos.